já presenciou, mesmo que seja em filme, um vulcão entrando em erupção? Momentos decisivos para ele começar a explodir, que a montanha parece tremer inteira, é como se ele fizesse um último impulso com muita intensidade, vai jorrando aquela lava, e por onde ela passa, um campo de destruição se aproxima? Assim funciona o cérebro de um colérico, como um vulcão se preparando constantemente para uma super erupção. E por mais focado e intenso que esse colérico seja, na busca constante por objetivos, quebrando um desafio atrás do outro, sim, ainda assim, ele acaba procrastinando. Exatamente por esse paradoxo entre intensidade e consistência. Para o colérico é muito importante atingir objetivos, mas não pelo objetivo em si, e sim pelo resultado. Por, na verdade, ele ter se superado um desafio que se apresentava, ter conseguido solucionar um problema. Essa é a dinâmica da cabeça de um colérico. E qual é o problema nisso? Como que ele, um cérebro maravilhoso desse, pode procrastinar? Quem explica isso é a neurociência. Como o colérico ele está sempre em erupção, extremamente intenso, buscando rapidamente conquistar resultados, gerar soluções cada vez mais rápidas, ele se vicia nos processos de adrenalina. Isso mesmo, o seu corpo está constantemente banhado por cortisol e adrenalina. Por isso que o colérico, quando está bem próximo a conquistar um objetivo, ele já começa a pensar no próximo. Então, ele não vivencia etapas. É como se fosse realmente de erupção em erupção. Enquanto ele não atinge, devasta todo esse problema que ele quer eliminar, ele está lá, intensamente produzindo essa larva. E é exatamente esse excesso de intensidade, de agressividade do colérico que vai fazer ele procrastinar. Porque o corpo dele não aguenta muitos anos nessa batida. Então, como ele só vai realmente descansar quando morrer, já que ele está sempre em busca do próximo objetivo, o corpo dele faz com que ele pare. E isso vai passar muitas vezes pelo esgotamento mental, por processos dele estar em apatia total. O colérico é o colérico, porque é a maneira que o corpo dele encontra para paralisar. O fato da gente estar constantemente com esses processos de adrenalina e cortisol no sangue é como se a todo momento existisse um leão correndo atrás do colérico. E esse sistema de alerta ligado muito tempo dentro de um organismo, o tempo todo agindo como se fosse morrer, como se a coisa fosse acabar, e ele precisa atingir mais objetivos e ser mais rápido, mais eficaz, faz com que justamente o colérico passe por momentos muito difíceis, porque para ele é muito difícil assumir isso, de total procrastinação. E para ele, talvez, dos 4 temperamentos, seja o mais difícil ele perceber que ele não consegue manter a consistência, que de tempos em tempos ele desaba. E aí que, para a gente conseguir entender, o que o colérico precisa aprender de fato é a ser mais inteligente nesse processo. Colérico, sou colérica, vai odiar ouvir isso, mas realmente o colérico médio, ele age de uma maneira não tão inteligente. Ele se esforça em excesso. Ele não para um tempo para avaliar se a maneira como ele está levando, se o que ele está fazendo agora, de fato, está trazendo ou não os resultados que ele quer, os resultados que ele deseja. Ele não para pensar nisso. Ele simplesmente é um trator em ação. E é aqui que entra as nossas 2 estratégias que eu trouxe hoje para conseguir fazer com que, mesmo dentro da intensidade, ele aprenda a controlar esse processo, desacelerar, atingir objetivos mais facilmente e ainda por cima manter. Parece milagre, mas não é, é pura ciência. Então a primeira estratégia é
todo bom colérico tem um planejamento, uma overview, uma visão geral do que ele quer atingir, como ele quer trabalhar. Nessa overview, em geral, nessa visão, né, do todo, o colérico costuma determinar marcos para ele ir avaliando e acompanhando se realmente isso vai fazer com que ele atinja o alvo. Estamos falando aqui de objetivos a longo prazo. Os processos de consistência são normalmente para longo prazo, lembra? A gente já falou sobre isso. Então, o colérico, ele precisa agora, nesses marcos que ele define de avaliação, transformar cada marco desse num objetivo alcançado. Ou seja, dividir o objetivo maior em pequenos objetivos. E a cada pausa, né, que a primeira estratégia é essa, marcos de pausa agora e não marcos de avaliação, que ele realmente observe o que ele fez, aonde ele estava e aonde ele já chegou nesse primeiro marco, que ele avalie que comportamentos desse primeiro passo que eu dei vão me ajudar, inclusive, no atingimento de objetivos e resultados de outro, tá? Outro comportamento que eu quero instalar. E que, de fato, ele comemore, faça um planejamento, no início vai ser forçado, mas tudo bem, de comemorar cada marco. Inclusive, dentro desse marco de comemoração, é fazer uma pausa, nem que seja meio-dia, pegar um dia, dividir ao meio, e nessa metade do dia que ele vai estar comemorando, ele realmente não trabalhar intensamente em cima de nada, apenas comemorar. Isso já vai dar para o corpo dele esse refresh, que vai perceber assim, nossa, opa, vale a pena eu trabalhar intensamente durante o período, porque eu vou ter esse descanso maior quando a gente atinge o marco. E a segunda estratégia para te manter mais consistente e vibrante durante todo esse processo é fazer com que você aprenda a dosar esse fogo interno. O que normalmente o colérico faz é trabalhar em alta intensidade. E aqui a gente vai ter uma técnica para desacelerar, para que você aprenda a curtir a paisagem. Então, todas as semanas, colocar períodos para reavaliação. Não reavaliação do que você está fazendo, mas dos seus próprios comportamentos. De onde esses caminhos estão te levando. A gente vai fazer o que eu chamo de controle de períodos de intensidade. Para o colérico é muito importante ter essa intensidade na ação. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses marcos, que agora você já está trabalhando de uma maneira mais smart, mais desacelerada, e vamos colocar próximos desses marcos, 4 marcos, trimestralmente, períodos para você intensificar. Então, vamos imaginar que você está querendo emagrecer sempre lembra o objetivo de longo prazo, né? Nesses próximos 12 meses, você quer emagrecer 20 quilos. Ok. A cada trimestre, você tem aquele período de avaliação para saber se mais ou menos você está se aproximando da meta ou não. Quando estiver próximo do primeiro trimestre, você vai dar um impulso. O que é isso? Vai intensificar a dieta, de repente fazer uma semana de detox, ou uma semana além de detox, você também vai colocar prática de exercício físico mais intenso. Essa intensidade, sabe, para liberar o vulcão, para ele sentir que ainda é ele e depois voltar para o processo mais tranquilo. Com certeza, essas duas estratégias, colérico, falando de colérico para colérico, vão te ajudar muito nesse processo, vão restabelecer sua consistência e o que é mais importante, vai fazer com que você consiga, de fato, enfrentar esse nosso desafio, que é desacelerar, aprender a abrir a janela do carro e a curtir a paisagem enquanto ainda não atingiu o objetivo, o marco que você quer chegar.